Da onde veio, da onde veio o conceito, não sei se vocês sabiam, da onde veio o conceito de doença? Não sei se vocês sabiam de onde veio o conceito de doença. O conceito da doença veio de Hipócrates, considerado o pai da medicina. Vocês têm ideia? Hipócrates, cara. Hipócrates, a medicina, o Hipócrates viveu em 460 antes de Cristo e morreu, se eu não me engano, 377 antes de Cristo. Quer dizer, olha o tempo que esse cara viveu, né? Quanta contribuição ele deu, o Hipócrates, né? Mas o conceito de doença, ele considerava a bile negra, a bile verde, ele considerava o fleuma, o sangue, então eram os 4 elementos para ele da saúde, né? A bile verde, a bile negra, e o fleuma e o sangue. Então ele falava que quando alguma coisa desarrumava nesse complexo, era conhecido como doença. Então o contexto da doença vem de Hipócrates, 460 a.C. E desde lá, o Hipócrates, ele não se importou muito, não chamou muita atenção naquela época a importância do terreno, da própria pessoa, né? A fragilidade, é como se alguma coisa desarrumasse por algumas questões, vamos falar, externas, como ainda é hoje. Então a gente acredita que sempre a doença é alguma coisa que vem de fora para dentro, né? Um câncer é um enlatado que eu comi, o meu problema pulmonar é um vírus que veio até mim e me pegou, o que mais? Uma cistite é uma infecção de um vaso sanitário sujo que eu sentei. Já pararam para pensar que o nosso conceito de doença não evoluiu? Nós já estamos aí em 2021 e o conceito de doença, ela continua arcaico, né? Ela continua muito arcaico. Ela continua sem evolução. Nós acreditamos que o processo de doença é o processo desde Hipócrates. E na verdade não é, né? A gente já evoluiu muito no aspecto da doença, do que é um conceito de doença ou uma enfermidade, né? Agora, o que a gente precisa é só conquistar as mentes, né, das pessoas, transformar as mentes de uma crença regada que a gente tem, e atrás da doença, eu não preciso lembrá-los, mas é importante, o quanto de medo agregado que vem, o quanto de medo. E eu tenho uma teoria, ela é minha, tá? Eu não li ela em lugar nenhum. Eu acredito, inclusive, que o conceito de doença, ela não evoluiu por medo. Tudo que limita a gente, tudo que nos impõe medo, bloqueia um processo das amígdalas, né? Eu vou chamar o meu gestor aqui, Murilo. Eu vou pedir para o Murilo trazer para mim, pega o cérebro para mim ali, por favor. Eu vou pedir para o Murilo trazer o cérebro para mim, eu quero mostrar uma coisa que eu já mostrei em outras lives, obrigado, Murilo, mas é muito importante, né? Olha que interessante aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui é um encéfalo todo, né? O conjunto do cérebro, o tronco encefálico, o tronco e o cerebelo, que fica aqui atrás, ó, esse cinza. Esse conjunto aqui é o conjunto chamado todo de encéfalo. Então, o que acontece? Quando você põe medo em alguém, quando você ativa o medo em alguém, você ativa um sistema chamado, eu vou cortar o cérebro no meio para ver se eu mostro melhor para vocês, tá? Então, olha só. Quando você ativa o medo em alguém, você ativa um sistema chamado, nossa, eu estou descoordenado aqui, hipotálamo, tá? O hipotálamo é as amígdalas, a hipófise, que não está aqui, a hipófise é uma glândula que estaria aqui mais ou menos no meu dedo, ela caiu, né? Eu perdi a hipófise aqui dessa peça, mais para o meio aqui. Aí, acho que agora pegou? Isso, acho que aqui agora... Pai, desculpa aqui, o pessoal do Instagram agora está vendo melhor.
Aí, Marina, acho que agora deu certo, né? Então nós temos aqui, ó, olha que interessante, o hipotálamo, a hipófise que não está aqui, estaria aqui, e aqui eu tenho a amígdala. Olha essa bolinha aqui, ó, beleza? Agora sim, né? Agora sim deu a visualização aqui. Eu me perdi um pouco, porque eu estou com vários monitores aqui, eu fiquei um pouco perdido, tá? Peço desculpas aí. Quando uma pessoa sente medo, quando alguém passa medo, você ativa essa tríade, hipotálamo, hipófise e amígdala. Então você libera o estresse. O que o estresse faz? Qual é a principal função do estresse? A principal função do estresse, deixa eu ver aqui, eu acho que é mais para cá, aí. A principal função do estresse é bloquear o lobo frontal. Eu falo que é a picanha do cérebro, né? A picanha do cérebro aqui, ó. Então, quando você passa a fisiologia do estresse, do medo, esse medo, ele bloqueia a ponta do cérebro, que eu brinco que é a picanha, essa parte laranja aqui, ó, do cérebro, tá? Essa parte laranja é a principal parte do raciocínio, da sua parte cognitiva, da sua inteligência. Então, olha a fisiologia, a neurofisiologia disso. Então, quando você sente ameaça, quando você sente medo, você não pensa. Você não consegue pensar. Murilo, acho que caiu aqui o Facebook. Você não consegue pensar. Entende? Olha só. Então, toda vez que eu sinto medo, ameaça, eu entro nessa fisiologia do estresse, são liberados hormônios importantes no corpo que bloqueiam o lobo frontal para que você não pense. Para que você não pense, tá? Por quê? Seria bem lógico a gente dizer assim, já imaginou se você tivesse num ato de fuga? Isso é um raciocínio bem inteligente do corpo, né? Você já imaginou se você precisasse entrar num processo de fuga e você tivesse que pensar? Provavelmente o agressor, ele pegaria você. Ele pegaria você, porque no momento de luta ou fuga, você não pode pensar muito. Se você pensar muito, você perde um tempo valioso ou para lutar ou para fugir. Então essa fisiologia ela tem um propósito. Então a doença há muitos séculos, ela vem há milênios, vamos falar assim, não é nem século, é milênios. Ela vem criando medo nas pessoas. E o medo faz com que a gente não se abra, tenha muita dificuldade para se abrir para novas filosofias, para coisas que fogem daquilo, porque eu tenho medo, cara. Puxa que pariu. Se eu falar para você que hoje você pode resolver muitos casos dentro da sua casa com o seu filho sem tomar antibiótico, caramba, mas isso dá medo. Meu filho vai ter febre, ele está dentro da minha casa. Estou falando que tudo tem um bom senso, né? Você sofreu uma cirurgia de carro, teve várias fraturas, pele exposta, feridas, sangramento de monte. Você vai entrar no hospital, você vai precisar do antibiótico para ter um controle maior. Mas seu filho tem uma dor de garganta em casa, você não precisaria resolver a dor de garganta dele com antibiótico. Ele pode se curar sem antibiótico. Mas, isso vai contra toda a filosofia que você aprendeu na tua vida. E o medo? E o medo de ver o seu filho com febre? E o medo de ver aquelas placas de pus na garganta dele? E esse medo, como fica? Não é? Porque você foi criado, então você não pensa, você não raciocina, você não está aberta, na maioria as pessoas não estão, a ouvir uma coisa que vai contra aquilo que você tem medo. Então o resultado eu vou ficar no trivial, eu vou ficar naquilo que me dá segurança. E o que te dá segurança? Aquilo lá de 490 a.C. Né? Ninguém, de maneira nenhuma, né? Eu gosto, já li bastante coisa sobre Hipócrates, acho que o cara tem uma contribuição para a humanidade absurda, mas, é 490 a.C. A gente tem que modernizar um pouco o raciocínio. Aí você fala assim, mas modernizou? Hoje tem tantos equipamentos que não tinham na época. Modernizou a tecnologia, não modernizou o raciocínio.
raciocínio sobre doença ainda é o mesmo lá de trás. É o mesmo, porque ele está regado no medo. E o medo faz você não pensar. O medo te torna refém. Você quer comandar uma boiada, uma manada de búfalos agressivos, você coloca medo nele. Todos eles fazem o que você quer, por medo. Porque no medo a gente não pensa, a gente não raciocina, a gente não cria um mecanismo de vínculo, né? E o que a gente está querendo propor nessa live hoje é exatamente que vocês abram a mente de vocês para o que eu tenho para falar hoje. Porque o que eu tenho para falar hoje é diferente. O que eu tenho para falar hoje para vocês é um pouquinho diferente. Vocês precisam sair do medo, tá? Vocês têm que sair do medo para escutar. Vocês têm que entender que uma verdade nunca é absoluta. Assim como a minha verdade não é absoluta, a que vocês escutaram até hoje também não é a verdade absoluta, porque ninguém é dono da verdade absoluta. Ninguém tem esse direito de acreditar ter uma verdade absoluta. Eu sigo as coisas que fazem sentido para mim, que fizeram sentido para minha família, para minha esposa, para os meus filhos. A coisa que tem modernizado a minha vida, né? Tem nos encorajado a encarar não só esse momento de pandemia que nós estamos vivendo, mas também já faz tempo que eu vivo com esses princípios, com esses novos valores, porque eles fizeram sentido para mim. Eu sou um cara muito crítico, então eu escutei muito e eles fizeram sentido. E às vezes quebrar paradigmas antigos é realmente difícil, porque eu tenho que lutar contra o medo. Contra o medo. E o medo, cara, ele é refém, ele te mantém numa prisão. Uma prisão, às vezes, uma vida inteira. Então, é o que eu peço para vocês, né? É o que eu peço para vocês. Abram a mente de vocês, porque eu quero só contribuir. Eu não quero causar polêmica. Eu não sou revolucionário, não sou nada. Eu sou um cara que vivo a minha vida, estudo bastante, tenho minha vida, tenho minha forma de trabalhar como terapeuta, como docente, como empresário, e eu vim aqui só para contribuir, tá bom? Para contribuir para vocês. Então, eu coloco vocês para pensar no seguinte: o corpo, quando nós temos uma doença, nós temos uma manifestação, né? Se a gente falar do corpo físico, nós temos uma manifestação física, seja uma dor de cabeça, uma dor na coluna, uma cistite, um problema cardíaco, uma dor no ombro. E quando eu tenho um sintoma numa parte emocional, eu tenho uma depressão, eu tenho uma ansiedade, não é isso? Eu tenho uma psicopatia, eu tenho uma síndrome do pânico, eu tenho um autismo. Então, veja que esse raciocínio, os sintomas, eles só são a expressão de algo. A expressão de algo. E quando a gente lembra da neurologia, e a gente lembra que todo o sistema nervoso, ele obedece a alguns contatos. Eu vou pedir para o Murilo, lá atrás da minha mesa tem minha coluna. A minha coluna não, né? Minha coluna está aqui, né? Ele vai pegar uma coluna lá para eu mostrar. Lá atrás. A minha coluna, ele não vai pegar, porque minha coluna, ninguém tira de mim a minha coluna. Ele vai buscar uma maquete de coluna que eu queria mostrar uma coisa para vocês. Vou ver se eu consigo fazer aqui ao vivo, que vai dar uma boa noção para vocês. Aí vocês vão entender o porquê que eu defendo tanto essa linha. Porque tudo na minha vida começou pelo meu interesse pela neurologia, pela neurofisiologia, tá? Foi de lá que tudo veio. Então, assim, a maneira como eu vou explicar aqui, vocês vão entender, tá? Obrigado, Murilo. Essa mesmo. Vou pedir para você ir mais para trás um pouquinho, para ser egoísta, então. Eu vou tentar mostrar aqui, ó. Vamos ver se conseguimos aparecer. Isso aqui é uma maquete. Isso aqui é uma maquete de uma coluna, tá vendo? Vamos ver se está aparecendo bem no Insta, tá? É só manter bem no meio aqui no centro, aparece bem no Insta. Olha aqui uma coluna, né? Se eu subir aqui, nós temos até o sacro, olha só. Olha o osso sacro, tá vendo? Para vocês reconhecerem. Todas as vértebras, olha só. A coluna lombar,
a coluna torácica e a coluna cervical, beleza? E aqui o occipital, esse osso da cabeça aqui de trás, ó, esse osso aqui. Então, se eu fosse brincar aqui, segura um pouquinho, Murilo. Se eu fosse brincar aqui, o cérebro estaria aqui, ó. Claro que ele não é o próprio disso. Ó, agora estaria perfeito, tá vendo? Olha só, vamos erguer aqui. Para o pessoal do Instagram também ver. Deixa eu colocar aqui mais no meu centro. Aqui, ó. Olha que bacana. Então, se eu fosse utilizar o cérebro aqui, seria esta posição que estaria. Tá vendo? Olha que bonito que ficou a peça, né? Ficou bonita a peça. Tá? Então, o que acontece aqui em termos de inervação? Agora eu vou tirar porque está pesado aqui, tá? Com o cérebro. Beleza. Agora, o que aconteceria aqui com termos de inervação? Vocês estão vendo esses furinhos laterais aqui, ó? Tá vendo esses furinhos laterais? Aqui, ó. Nossa, tô perdidinho aqui, cara. Não consigo. Olhando na câmera, não. Eu vou ter que olhar aqui mesmo. Olha os furinhos laterais. O que acontece? Daqui sai um monte de nervinho. Então, saem os nervos que vão para os seus músculos, para os seus órgãos, tá? Então, ó, aqui, ó, saem os nervos, assim, tem vários nervos saindo para a lateral aqui e aqui, ó, aqui e aqui. Então, os nervos saem para a lateral, aqui embaixo também, ó, sai bastante nervo que vai saindo para os seus órgãos e para os seus músculos desta forma. Claro que esses nervos não estão aqui. E paralelo aqui, ó, descendo aqui do lado, também não está aqui. Teria um fio, um feixe de nervo aqui, ó, descendo aqui, paralelo. Paralelo à coluna. Esse feixe de nervo paralelo à coluna seria como se fosse o sistema autonômico. Eu vou inventar aqui um esquema com um fio. Então, o sistema nervoso autonômico, ele sairia lá do cérebro, ó, ele sairia do cérebro, como se fosse esse fio preto, olha aqui, ó, estou improvisando aqui, viu, pessoal? Dá um desconto aí, e ele desceria assim, ó, paralelo à coluna. Isso aqui é um feixe de nervo do sistema autonômico, portanto, é o sistema que você não controla. Nós teríamos um desse lado e outro desse lado. Acontece que esse nervo do sistema autonômico, acompanhe comigo aí, tá? Esse nervo do sistema autonômico, ele emite um ramo comunicante com os nervos, lembra que eu falei que os nervos que saem daqui, ó, os nervos que saem da lateral, que vem para cá, que vai para os seus órgãos e vai para os seus músculos, ele tem uma comunicação com esse nervo autonômico. Eles se comunicam bem perto aqui da vértebra. Eles têm um canalzinho como se fosse um ramo comunicante, que ele vem para cá, tá? Então ele se conecta aos seus órgãos e aos seus músculos com esse nervo periférico, com o nervo periférico que vem aqui. E esse é o nervo central que vem do sistema autônomo. Como eu te falei, nós temos um desse lado e teríamos também outro nervo deste lado, passando bem paralelo à coluna, sistema nervoso autonômico. Beleza até aí? Ok. Agora, esse nervo, sabe da onde que ele vem? Esses nervos que passam aqui, eles vêm daqui, ó. Vou mostrar para vocês. Eles vêm do sistema límbico, essa parte branca aqui, ó. Ó, ele vem do sistema límbico. É daqui. Toda essa estrutura, lembra que eu falei do hipotálamo? Olha o hipotálamo aqui, as amígdalas aqui, ó, cadê a bolinha? Olha a amígdala aqui, tá vendo? Então, o nervo autonômico vem desse lugar aqui, desce aqui pelo tronco, ó, ó o tronco aqui, ó, ele desce por aqui, aí ele passa por esse buraco do crânio, olha aqui esse buraco do crânio, forame magno, e aí ele vai lá, o nervo passa por aqui, claro que não passa só esses nervos, tá? Vamos colocar aqui para o pessoal do Insta, aqui, o pessoal do Insta vê melhor também. Então aqui, ó, ele passa, olha lá, aqui o buraco, ele entra por aqui o nervo,
e aí ele passa do lado, aquele nervo do sistema autonômico passa aqui perpendicular, e aqui ele faz contato com os nervos que vão para os seus músculos e para os seus órgãos. Olha que loucura. Bom, então agora que vocês conheceram aqui, desculpa se não ficou perfeito, viu pessoal, mas assim, agora que vocês conheceram aqui a anatomia, então agora vocês entenderam por que eu sou um cara hoje que eu acredito que quem governa tudo é o sistema límbico. É o sistema límbico que governa tudo, porque a emoção vem daqui. Essa emoção é transmitida por esse nervo, e esse nervo emite ramos comunicantes para os nervos que vão para os seus músculos e vão para os seus órgãos. Por isso, queridos, você pode ter uma dor muscular no seu pescoço e a resposta estar nas suas emoções. Olha que loucura. Então, a conclusão que nós chegamos, por isso que você pode ter um problema no seu intestino, um intestino preso, e a causa não está no seu intestino, está na informação neurológica que chega no seu intestino. E de onde sai a informação neurológica que chega no seu intestino? Seu sistema límbico, seu sistema todo emocional, todo emocional. Você entende? Por isso que hoje eu sou um cara que acredito que quem governa, graças a Deus que não sou só eu que acredito nisso hoje, mas ainda nós estamos, tá difícil de implantar isso na cabeça das pessoas, por causa do medo. As pessoas não querem largar o tradicional, elas não querem soltar o que é o tradicional, o que vem desde lá de Hipócrates, da sua avózinha, da sua bisavó. É difícil se entregar, porque quando eu tenho medo, eu não raciocínio. Nós já explicamos o porquê. Tá? Aí beleza, vamos continuar. Então, chegamos a uma conclusão que tudo quanto é sintoma, quando a gente fala de sintoma, seja nos órgãos, seja nos músculos, chega na sua cistite, seja um tumor que você criou, tudo quanto é sintoma é apenas uma manifestação do seu corpo. O seu corpo está manifestando algo, ali não é a causa, ali não é um processo, ali é um sinal para você. E a minha pergunta é, você está disposto a tomar cuidado e a se preocupar com o sinal que o seu corpo está te dando? Você estaria disposto a isso? A olhar para o sinal que o teu corpo está dando? Ou você continua ignorando os sinais? Seu corpo tem uma dor em determinado lugar, você vai lá e soca remédio goela abaixo. Sua dor, você está com uma baita de uma dor lombar, você não para, não pensa na sua dor, você continua trabalhando, vivendo sua vida num piloto automático horrível e não presta atenção no que aquilo quer te mostrar. Então, quando a gente fala em doença, a gente diz, não existe doença, pessoal. Existe doentes. Os verdadeiros doentes são os emocionais. A verdadeira doença maior é o medo, é o pavor. Talvez a maior doença da humanidade. Não é que a gente não tenha que ter medo. O medo, ele é protetor. Não tem como tirar o medo de uma pessoa. Mas o medo excessivo, ele é altamente destrutivo. Quando você se nega a parar de olhar no buraco da fechadura. Esses dias eu falei uma live sobre isso. Quando eu olho aqui, ó, eu estou numa sala grande aqui na minha frente, né? Eu fecho a minha mão só nesse buraquinho, cara, eu enxergo um pedacinho da sala, minúsculo, olha só, minúsculo. Mas aí quando eu tiro a mão, cara, quanta coisa tem nessa sala. Qual buraquinho você está olhando e faz quanto tempo que você não presta atenção no teu corpo, você não raciocina no teu corpo, porque você está impregnado no sistema de doença antigo. Você não sabe quem governa o que, você vive a sua vida, você tem uma dor no joelho, beleza, é uma dor no joelho aí, cara, é uma artrose, e eu estou nesse joelho, é uma artrose e você não olha para a sua vida. E isso vai piorando, situações maiores vão acontecendo.
Aí você engorda e você engorda e aí o seu aumento de peso é porque você come muito, é porque você come muita coisa. E cara, não estou defendendo aqui, hein? Eu gosto de uma alimentação melhor e eu inclusive estou num trabalho de me alimentar, porque é um grande desafio na minha vida a alimentação, sempre foi. Então eu defendo muito a alimentação, mas tem gente que come super bem e é obesa. E aí você tem um amigo que come um boi no rolete todo dia e não emagrece e não engorda, aliás, come o boi no rolete e não engorda. Você entende? Como tem coisas a mais aí escondidas além do aparente. Então já parou para você pensar que o seu corpo pode ser um instrumento para você maravilhoso, de uma oportunidade de te mostrar um caminho, desde que você esteja consciente? O Jung, Carl Gustav Jung, foi um psicoterapeuta que falava muito do inconsciente. Eu gosto muito da linha do Jung, de estudar. E ele já falava uma coisa pra gente assim muito poderosa, né? O Jung já falava pra gente assim, cara, enquanto você não olhar o seu inconsciente, enquanto você não trazer as suas sombras, e aprender a dar lugar e olhar para isso, não é procurar chifre em cabeça de cavalo, não, é olhar para as suas dores, só que dói, né? Olhar. Então eu prefiro ficar quieto e viver minha vida num piloto automático. Sabe aquele cara que sentou num barquinho e está num rio de corredeira deitado? E se o barquinho cair lá na corredeira, nas cataratas do Iguaçu, foi uma fatalidade. Eu estava no rio, mas mal sabia ele que tinha 2 remos do lado, ele podia ter remado pro ladinho, saído daquela corredeira e ter vivido uma vida super feliz. Mas não, é o destino. Então, enquanto você não olhar para a tua consciência, para o teu inconsciente, ele vai te dominar. E você vai chamar isso de destino. Ah, isso foi o meu destino. São os fatalismos, né? São os fatalismos. Tudo na vida acontece por um destino. E aí você esquece dos princípios quânticos. Os princípios quânticos você esquece, que é da cocriação. Até posso acreditar, sim, que algumas coisas sejam predestinadas. Mas eu acredito que a vida tem mais sentido quando a gente cresce, quando a gente olha e a gente pode cocriar a nossa realidade. Pequenas escolhas que podem transformar tudo. Pode transformar tudo. É por isso que na física existe aquele chamado efeito borboleta, né? Um efeito borboleta, né? Se uma borboleta bater asas aqui na América, vai causar um tsunami no Japão. Ou seja, é a lei da causa e efeito. As minhas escolhas hoje podem transformar meus filhos amanhã. Depende do que eu escolho. Agora, o que me faz escolher ou não é a minha consciência. Se eu estou no subconsciente, eu não tenho escolhas conscientes. Então, o que acontece? Eu vou viver no piloto automático. E aí eu não vou perceber os sinais do meu corpo. Aí você não vai perceber os sinais do seu corpo. E aí você vai achar que é doença. Então vamos dar um exemplo aqui, né? Tem tanto exemplo para dar, cara. É uma live que poderia durar 2 horas, nós já estamos com 40 minutos, para vocês terem uma ideia. Então vamos lá, vamos conversar um pouquinho de alguns exemplos. Imagina que você está sofrendo de uma cistite. Beleza? Você está com um processo de cistite. Aí você vai ficar pensando que é o vaso que você sentou que estava sujo, que talvez a sua calcinha não foi lavada direito, seja lá o que você pensa a respeito de cistite. Mas você perdeu uma grande oportunidade de raciocinar e de entender uma linguagem do seu corpo, tá? Uma linguagem do seu corpo que mostra que a cistite é que você está sofrendo muito por um território que você não está conseguindo adquirir. Um território, talvez ali no seu trabalho, uma disputa territorial muito importante no seu trabalho. Se você soubesse que a cistite, o canal urinário, representa uma necessidade de uma reconquista de um território, de arrumar o seu território, se você soubesse disso, você deitaria à noite entendendo o seu corpo e falaria assim, cara, meu corpo está gritando aqui, cara.
Meu corpo está me pedindo, resolva o seu problema de território. Resolva de forma real ou mude a sua percepção. Então eu poderia chegar no meu trabalho no outro dia para aquela pessoa que trabalha comigo e falar, podemos conversar um pouquinho? Eu tenho me sentindo um pouco incomodado com você aqui no trabalho, eu sinto que a gente está disputando o território, você tem alguma coisa para falar de mim? Eu queria te ouvir se eu estou te fazendo algum mal, então você teria, enfim, a oportunidade de resolver o seu conflito. Se você não entende o que é isso, você vai ficar tomando remédio para cistite, beleza? Aí você continua. Mas o seu conflito lá no trabalho você não está resolvendo. Daqui a pouco você tem um tumor de bexiga. Olha só, por causa da sua ignorância. Por aquilo que você ignorou no seu corpo e você não realizou. Vamos pegar um outro exemplo. Uma enxaqueca. Você está sofrendo de uma enxaqueca horrível, de longa data, uma dor de cabeça. Sabemos que dor de cabeça pode ter N fatores. Mas eu vou pegar uma aqui. Você está com uma dor de cabeça terrível porque você está se sentindo desvalorizada no seu casamento. Seu marido te trata como burra. Isso já vem há algum tempo. Você está se sentindo burra na sua relação. Mas como você não conhece o seu corpo, você acha que a sua dor de cabeça é porque você não está dormindo bem, é porque você está comendo muito glúten. Não sou a favor do glúten, hein? Pelo amor de Deus, não estou falando para ninguém comer glúten não, tá? Mas assim, você acha que é o glúten, você acha que é o sol que você tomou demais, sei lá o que você acha. Você acha que é aquela cervejinha que você toma daquela marca que te dá dor de cabeça, e às vezes essa dor de cabeça está te mostrando que o seu casamento está sofrendo, que você está se sentindo burra. Seu marido, a maneira como ele te trata, ninguém pode me causar nada, mas a maneira como o teu marido te trata está te colocando numa condição de inferioridade, e isso está te dando dor de cabeça. Se você entende a linguagem do seu corpo, você pode deitar de noite e falar assim, cara, eu preciso olhar para isso, meu corpo está me dando sinal, eu acho que eu estou me sentindo inferior. Maridão, vamos conversar aqui? Nós temos coisa para resolver, quer você queira ou não. Eu acho que nós temos que ter uma conversa séria, ou vai ou racha isso aqui, nós precisamos conversar porque nós temos coisas para acertar. Olha a oportunidade de transformação que você acaba tendo quando você olha para isso, quando você conhece os sinais do seu corpo. Olha que oportunidade consciente e transformadora. Aí você não faz isso, você continua vivendo naquele casamento horrível, achando que é o glúten só que está te dando dor de cabeça, te estoura um aneurisma e você tem alta celestial. Beleza? Sabe o que é alta celestial? Morte. Porque você não soube olhar a tempo o seu processo. Beleza? Aí o que você vai falar? Que é o destino. O destino quis que você morresse de aneurisma. Cara, precisamos ter cuidado com isso, tá? Essa palavra destino, ela me incomoda um pouco. Eu até acho que tem algumas coisas, mas em muitas coisas nós temos uma cocriação. Porque quando você diz que é só destino, você joga só para experiências divinas o controle total da sua vida. Isso tira a sua responsabilidade sobre o fato. Eu não posso jogar só no Pai do céu, só em Deus, só em Jesus, toda a responsabilidade do que eu sou na minha vida. Então, quer dizer, se tudo tem destino, não faz mal. Se eu visto preto, amarelo, se eu como, se eu mato, se eu não mato, porque tudo é destino. Então, calma lá, a gente é muito responsável pela nossa cocriação. As leis da física, a mecânica quântica nos explica isso. A gente é responsável pela nossa construção. Aliás, isso é o bonito da natureza, é o que você faz dentro de um processo de evolução ou não. Né? Então, olhem para isso. Então, conhecer os sinais do meu corpo que fala, ele é fundamental para o teu processo de sair dos mecanismos inconscientes do teu ego, que o teu ego protege. E esses mecanismos inconscientes podem fazer você adoecer muito seriamente, porque você fica dando desculpas e razões para coisa que não tem razão, e a hora que o seu corpo entrar num colapso verdadeiramente violento, é tarde demais.
Isso me faz lembrar, sabe o que, cara? Aquela historinha, né? É uma piada, mas eu não sei contar piada, eu vou contar como história. Não é nem piada, é uma história mesmo, é uma moral, né? Da enchente que deu, a família subiu em cima do telhado, e a água subindo, inundando tudo, uma família inteira subiu em cima do telhado, e aí pediu ajuda, rezou, Pai do céu, me manda alguém, me salva, pelo amor de Deus, me tira daqui. Aí vem um helicóptero, joga a escada, não, Deus vai me salvar, o helicóptero vai embora. Aí vem outro helicóptero do lado de cá, e vem um barco, vamos embora, não, Deus vai salvar. Resultado, todo mundo morreu afogado, porque não presta atenção nos sinais. Você pediu, rezou para Deus, veio o barco, veio o helicóptero. Então, assim, o seu corpo, ele está dando sinais para você. O que você precisa mais para entender? Que o seu corpo não é a causa, que uma dor no ombro, o seu problema não está no ombro. O sistema nervoso governa o corpo, meu. O sistema nervoso, ele é dono do seu corpo. Ele governa. Seu problema não está... Pessoal, aprendam uma coisa. Praticamente assim, 99% do que vocês têm naquele local, não é naquele local o problema. Olha que loucura. A não ser que eu levar uma paulada no ombro. Aí vai doer o ombro, mas por quê? Foi um mecanismo externo que bateu no meu ombro. Tá? Caso contrário, não é ali que está o problema. Mas aí talvez você vai me dizer assim, poxa, Maurício, então eu estou realmente preocupado, porque eu não sei essa linguagem do corpo. Lembra quando eu falei no começo da live que isso deveria ser dado na escola? Tá vendo a importância disso? Cara, já pensou se desde os 5 anos eu soubesse que se eu não controlar a minha raiva e não olhar para a minha raiva, eu posso ter um tumor que pode vir a ser mortal, não significa que ele vai ser, de estômago? Como seria eu entender isso desde 5 anos de idade? Você entende como é um processo falho desde a nossa educação, que não implantou isso na gente, e agora a gente tem que correr atrás do prejuízo. Então, se você não conhece essa linguagem do corpo, está na hora de você começar a olhar, porque ela pode ser uma ferramenta valiosíssima para o seu desenvolvimento, para a sua evolução. Todo ser humano, pessoal, ele é constituído de luz e sombra. Todo ser humano, eu já falei isso aqui em outras lives. Dentro de nós há o bonito e o feio. Há o bonito e o feio, há a luz e a sombra. E hoje, ainda conversando com a minha esposa Sara, eu tenho percebido cada vez mais que a grande dificuldade das pessoas se curarem está em elas se aceitarem, elas mesmas. Porque quando eu tenho raiva do meu pai, primeiro eu tenho raiva de mim. Primeiro eu tenho raiva de mim. Quando eu tenho raiva do meu colega de trabalho, é porque eu estou com raiva de mim. Aí eu fiquei tão triste com você. Se eu estou triste com você, é porque eu já estou triste comigo faz tempo. Todo sentimento, guardem isso para vocês não esquecerem. Todo sentimento que você projeta no outro é porque esse sentimento já está dentro de você há muito tempo com você mesmo. Com você mesmo. Então você não tem culpa, porque essa linguagem do corpo, ela não foi passada na tua escola, na tua educação de base. Como diz a Marina aqui, a Marina falou uma coisa interessante, quer dizer, nós não fomos nem educados as crianças para entender sobre emoção. Os pais não deixam nem filho expressar a emoção. Hoje a gente tem um cuidado, a gente não é perfeito não dentro de casa, tá? Mas eu e Sara temos cuidado para deixar os filhos expressar a emoção. Fala, filho, por mais que eu talvez não vá acatar o que ele quer, que eu tenha que educar, mas pelo amor de Deus, deixa as criaturas saberem o que é a emoção. Eles terem contato desde pequeno. Então eu tenho um hábito, por exemplo, já faz algum tempo, quando eu vou pegar meus filhos na escola, eu entro no carro, e aí, filhão, como foi? Eles falam assim, foi legal. Aí eu falo, como você se sentiu hoje na escola? Aí no começo eles perguntavam, como assim, papai, me senti? Então, a escola hoje te deu alegria, você teve alguma frustração, ficou tristinho com alguma coisa, deu raiva de alguém,
Como que é isso? Então eu tento trazer o sentimento, para eles aprenderem a ler os sentimentos que tem dentro deles. Cara, olha que espetacular isso. Olha que espetacular. Eles têm que saber o que é a emoção, porque a emoção governa você. É a emoção que te governa, que te traz felicidade, saúde, ou te traz o arrependimento, a dor e a doença. Então, quando eu falo que nós estamos, ainda na época do Hipócrates, não desmerecendo ele, cara, mas vamos parar de olhar para o corpo só, para uma desorganização. Tem mais coisas aí além do aparente. É o seu terreno, é você que manda nesse processo. É a sua mente, é a sua vibração, é a tua frequência de vibração. É isso que faz a diferença entre você estar num processo grotesco de adoecimento ou um processo de libertação. É a sua coragem. Sabe qual é o contrário do medo? Adivinhe, coragem de querer olhar para um novo, de querer olhar para uma situação nova, para uma vida nova, para falar, pô, eu quero tirar o meu buraquinho da fechadura, eu preciso olhar para uma coisa nova, eu preciso aprender mais com o que esse mundo tem para dar, sair dessa caixinha pequenininha que a gente está vivendo desde os tempos dos nossos ancestrais. E veja, eu não estou dizendo aqui que nós temos que ser melhor ou pior que os nossos ancestrais. Eu não estou dizendo que a gente ficou melhor ou pior, ou que a gente quer ser, tá? Eu estou dizendo que, eu quero que vocês me entendam, que a gente pode ser diferente. Eu não me acho melhor e nem quero ser melhor que o meu pai, que a minha mãe ou que os meus avós. Cada um teve uma contribuição absurda no processo evolutivo. Mas eu posso ser diferente, eu tenho o direito de ser diferente. Eu tenho o direito de fazer novas escolhas naquilo que faz sentido para mim. Naquilo que faz sentido para mim. Não é? Olha quanta oportunidade através de uma linguagem de corpo para o meu crescimento. Mas, cara, eu tenho que sair do piloto automático. O que meu corpo está querendo dizer, cara? Para que eu possa tomar as ações da minha vida e evitar, inclusive, que algo pior aconteça. Esse é o grande segredo de um processo de adoecimento, porque não existe doença. Agora vocês entenderam. Existe doentes. Doentes o quê? Doentes emocionais, cara. Doentes emocionais que fazem você não enxergar a sua linguagem do corpo. E o corpo, tadinho, tentando dar sinal há tantos anos para você. Quantos anos faz aí que seu estômago dói, velho? Quantos anos faz que seu estômago dói? A sua vesícula está ruim? E você vai lá e tomando as tranqueiras, tomando, sei lá, boldo. Ainda você tomar boldo, ainda você está no céu, né? Porque você vai lá e toma omeprazol e tudo quanto é zol da vida, e tua vida é tomar zol. Então, assim, você vai tomando e o seu corpo está mostrando que tem uma raiva. Agora, vamos olhar para essa raiva? Eu te convido. Vamos olhar para essa raiva, precisa ter coragem, eu já vou te avisar. Precisa ser homem, precisa ser mulher, para olhar para a tua raiva. Precisa sair do piloto automático. Precisa sair da posição infantil. Olhem para mim, eu estou com dor no estomaguinho, olha para mim, cuida de mim. Essa é uma posição quando você era criança. Aí sua mamãe fazia isso para você. Agora, você é adulto, você é adulta. Então, vamos olhar para a tua dor, vamos olhar para o teu estômago, vamos olhar para o seu, vamos encarar isso de verdade, entender o que essa linguagem do corpo está querendo dizer para você. Aí sim, aí você cresce, você desenvolve uma maturidade, você tem coragem de olhar para as suas sombras, para as suas dores, aí o teu processo evolutivo vai assim, de bem para estupidamente melhor. Porque aí você é uma pessoa que está buscando isso, e não está mais sentado na ponta do comodismo, deixando você ser direcionada pelo seu inconsciente. E é o que eu falo, se os seus pais, se os seus avós não tiveram força para olhar para isso, então faça você por eles.
Vamos seguir pela nossa família o nosso crescimento de desenvolvimento. Meus pais, como uma corrida de bastão. Meus pais conseguiram ir até aqui. Muito obrigado, meus pais. Muita gratidão por tudo. Agora vou eu. Agora eu vou até aqui. Aí meus filhos vão daqui para cá. E é lindo isso. Esse é o processo natural de evolução. É assim que tem que ser. Por isso que eu posso ser diferente. Agora, eu não vou ser diferente se o que evolução tem, se eu ficar copiando a história dos meus pais, os mesmos medinhos, as mesmas historinhas, as mesmas crencinhas, as crenças limitantes. Cadê o processo de evolução? Se eu ficar fazendo a mesma coisinha que eles? Não posso. Eu tenho que desenvolver meu processo de evolução. Porra, eles fizeram muito, eles foram até aqui, cara. Eles foram até aqui. Agora eu preciso pegar daqui o bastão e levar até aqui. E aí, a hora que eu levo o bastão até aqui, aí meus filhos vão pegar daqui. E é assim que a gente espera de um processo natural de desenvolvimento, de evolução da espécie. Né? Senão, como é que seria esse processo? E muita gente inconscientemente acha que se for diferente dos pais, está traindo esses pais. Né? Então você fica naquela lealdade, repetindo tudo. Quando você olha para a tua vida, foi exatamente a vida dos seus pais. A gente precisa acordar, né? A gente precisa trazer para a consciência. E quando a gente traz para a consciência, quando a gente quer encarar as nossas sombras com amor, Você sabe que ontem, estudando o Jung, eu queria contar uma coisa para vocês, particular, da minha vida, dos meus encontros, né? Você vê que até hoje eu me encontro, mas hoje eu tenho coragem, hoje eu tenho coragem de olhar, hoje eu me aceito, mas nem sempre foi assim. Você sabe uma coisa que eu descobri? O Jung falava muito dos arquétipos, né? Que são aquelas imagens que a gente incorpora na nossa mente daquilo que era ideal, né? Muito bem. E eu me lembro, e meu pai está aí, ele vai lembrar, se meu pai estiver aí no Facebook ainda me assistindo, eu me lembro que uma das coisas mais marcantes da minha vida, foi quando eu fui assistir, eu não me lembro que idade tinha, talvez meu pai se lembre, eu não guardo muita idade, eu lembro às vezes do fato, mas não sei associar com a minha idade. Foi quando eu fui assistir o filme do Super-Homem, Superman, o filme, com Christopher Reeve. Esse filme foi lançado em 78, ele deve ter chegado no Brasil por volta de 1980, 82. Ele deve ter chegado. Eu acho que eu tinha uns 8 ou 10 anos. Quando em Ribeirão Preto, se eu não me engano, meu pai está aí, se ele quiser escrever para me lembrar, eu agradeço. Eu fui no cinema assistir. Aquilo me marcou tanto, não só por estar com meu pai no cinema. Eu lembro que eu me senti, nossa, estou com meu pai, cara, assistindo esse filme. Meu pai sempre gostou muito de cinema, então ele me empolgava, ele narrava o filme, ele vivia o filme comigo. Isso me marcou muito, acho que eu nunca conversei isso com ele. E eu criei aquele arquétipo do Super-Homem, cara. Eu comprei depois a fita VHS do Super-Homem e eu só assistia Super-Homem. Meu pai deve lembrar disso também, minha mãe. Eu colocava o Super-Homem, assistia 2, 3 vezes seguidas. O filme acabava e eu colocava de novo. E eu assistia de novo o Super-Homem. E eu descobri mais tarde, estudando o Jung, que eu acabei criando um arquétipo desse herói, do Super-Homem. Eu criei um arquétipo. Tanto que, há muitos anos atrás, eu fiz até uma tatuagem do Super-Homem, acho que nesse braço aqui. Eu fiz uma tatuagem do Super-Homem aqui, eu tenho. De tanto que esse arquétipo era forte de mim, e forte em mim. E o que aconteceu comigo ainda com esse arquétipo? Só que o Super-Homem não é um ser humano. O Super-Homem, além de ser um ser fictício, ele não é humano, né? Ele é um kryptoniano. Então, quer dizer, ele veio de fora, ele é um cara extra-humano, ele não é humano. E o Super-Homem, além de forte, voar, um cara que voava, um cara que era muito forte, era um cara bonito, alto, o Super-Homem também não mentia. Era uma das grandes características do Super-Homem, o Super-Homem não mentia. Ele falava assim no filme para Lois Lane. Lois Lane perguntou para ele, você mente? Ele falou, eu nunca minto. E o Super-Homem nunca mentia. Agora, imagina crescendo esses arquétipos na minha cabeça.
O dia que eu contei a primeira mentira, o que aconteceu? Eu não sabia disso. Tudo ruiu. Aí eu precisei esconder a minha primeira mentira. Porque se eu falasse que eu menti, eu não seria mais o super-homem. Aquele arquétipo estaria detonado na minha cabeça. Então, olha a seriedade do que eu estou falando. Então, eu tive que esconder a mentira. E aí vieram outras mentiras, e eu escondia as mentiras. Por quê? Agora eu não podia revelar as mentiras, porque se eu falasse, eu ia provar que eu menti. E se eu provar que eu menti, o super-homem em mim não seria o super-homem. Entende a gravidade disso? Então, o arquétipo do super-homem me fez não me aceitar. Me fez não ser humano. Não entender que eu sou humano. E isso é construído lá da infância. Parece bobeira isso, cara. Mas isso a gente estuda. Jung estudou isso. Se você estudar a linha de Jung, você vai entender isso. Então, esse eu contei o meu arquétipo. E vocês aí que estão assistindo, quais são os seus arquétipos, né? Eu estou contando o meu, porque eu estou fazendo a live. Qual será que é o seu arquétipo, o seu modelo que você seguiu quando você era criança? Eu percebi isso, cara, e quando eu descobri isso, eu comecei a falar assim, cara, eu não me aceitava errando. Eu achava que eu deveria ser perfeito, eu não podia errar. Eu fui o melhor aluno das 2 faculdades que eu fiz. Eu queria ser o melhor professor de tudo, eu queria ser o super-homem. Perfeito isso. Mas depois que eu entendi, isso me fez sofrer, porque eu não tinha consciência, isso estava no meu lado obscuro. Eu não queria olhar, porque isso doía. Eu contar que eu menti, que eu contei uma mentira, isso era muito doído para mim. Eu não posso, porque o super-homem não mente. Ele é o perfeito. Ele é o arquétipo perfeito. Meu, que louco isso, cara. Que louco. E aí eu tive, cara, que olhar para minhas dores, como foi difícil, meu, olhar para as sombras. Foi muito doloroso, muito choro, mas ao mesmo tempo muita emoção também positiva, de olhar para isso e entender que todos nós, a Cris coloca aí, caramba, eu nunca tive nenhum arquétipo. Com certeza teve, Cris. Você só não identificou ainda. A Marina, minha querida, e foi o melhor coordenador universitário também. Obrigado, Marina. Beijo no seu coração, seu carinho. A Monique aqui, amigo que eu adoro. Obrigado, Monique. A Marta, a Claudete. A Carlinha, esposa do meu querido Gazola. Então, veja, tudo na vida da gente hoje está direcionado, na minha percepção, em se aceitar. Cara, a gente precisa se aceitar. A gente precisa entender que Então, a Érica Gregorini coloca aí, a Érica se formou comigo, olha lá, verdade, foi o melhor aluno da turma. Pois é, Érica, mas eu não me orgulho disso, você entendeu? Porque não era eu. Não era eu que queria ser o melhor, era o meu arquétipo, era a minha dor, eu precisava ser o melhor. Né? Talvez eu não quisesse ser o melhor, talvez eu quisesse sentar no fundo e curtir a vida e apenas passar, porque isso não faz a diferença de um bom ou de um mau profissional, quem foi o melhor aluno ou não. Tem gente que foi o pior aluno, Einstein, por exemplo, era o pior aluno em muitas matérias, não é? Então assim, mas era o meu arquétipo, era o arquétipo do perfeitinho, do super-homem, que é o perfeitinho, que é um cara mais perfeito do que o super-homem, cara. Não é? Cara que não mente, forte, bonito, voa. Quer um cara mais perfeito? Não tem um cara mais perfeito, né? Enfim. Mas eu quis dar esse relato para vocês, né? Para posicionar vocês o quanto é importante a gente sair da inconsciência. Só que sair da inconsciência tem que ter coragem, meu irmão. Tem que buscar, tem que correr atrás mesmo disso. Tem que aprender a olhar para as suas dores. E qual que é o primeiro caminho? É você se observar, né? Observe os seus sintomas. A Letícia aqui, ó, colocando no Face.
Nossa, cada vez uma nova descoberta. Algo que parece tão sutil, me veio uma imagem. Entendi o olhar de querer cuidar de todo mundo. Que segunda iluminada. Letícia. Obrigado, querida, pela sua presença, viu? Carinho enorme por você. E que bom que te deu, né, uma luz. E que bom que te deu essa luz aí. Eu fico emocionado mesmo, porque isso é transformar a vida, pessoal. Isso é dar um passo diferente, tá bom? Na vida de todo mundo, como deu na minha, né? Mas a gente tem que acolher nossas sombras, a gente tem que se amar, a gente tem que se aceitar. Porque quando eu estou bem comigo, eu estou bem com o mundo. Eu não xingo ninguém, eu não fico triste com ninguém, porque eu estou bem dentro de mim. Se eu não estou bem dentro de mim, automaticamente eu vou descontar isso em alguém, eu vou descontar isso nos outros. E isso vai persistir, isso vai perdurar, tá bom? E eu peço a vocês que, sobre a linguagem do corpo, né, quanta coisa a gente precisa sair das nossas inconsciências, né? Em breve, nós vamos lançar um projeto, tá, pessoal? Peço que vocês nos acompanhem aí, fiquem ligados, a gente vai avisar. Nós vamos lançar um projeto bem bacana para você aprender mais sobre essa linguagem do corpo. Eu sei que muita gente aí perguntou sobre a linguagem do corpo, mas não dá para eu ficar respondendo a todas as perguntas, né? Lá no Maurício Responde eu já dou as palhinhas, mas se você quiser saber mais sobre a linguagem do corpo, sobre essa profundidade, fica atenta aí, que a gente vai lançar sobre o projeto para você entender a linguagem do corpo, tá bom? Logo, logo, você já vai ficar sabendo. E quem tiver interesse de saber, para que a gente não esqueça mesmo, né? Já manda um direct para a gente, fala, Murilo, escreve aí no direct do Instagram, fala aí, Murilo, coloque meu nome aí na lista, para você me avisar sobre esse projeto, que é uma coisa muito bacana, para você entender essa linguagem, sair da sua inconsciência, dar um passo de empoderamento para o seu corpo, de consciência e de transformação. Fazer você sair do ponto A, chegar no ponto B. Sabe assim? Sair de um ponto para chegar no outro, realmente transformador, para trazer essa coragem para você acreditar nesse processo todo, tá? Acreditar nesse processo e se transformar. Porque quando a gente tem coragem, quando a gente sai da caixinha, e esse projeto que a gente vai falar, a gente vai ter um grande momento para isso, tá? A Paty fala aí sobre a hérnia de disco, né? A Mari está falando sobre a hérnia de disco. Hérnia de disco depende do local, né? Nós temos hérnia de disco cervical, torácica, lombar, depende se é em L1, se é em L2, se é em L5, entende? É difícil eu falar porque tem muitas possibilidades de hérnia discal. Depende do lugar que ela está. Por isso a importância de vocês conhecerem o corpo. Então fiquem atentos aí, tá? Nos nossos lançamentos, porque faz você mudar a sua vida, né? Transforma a sua vida. Bom, pessoal, hoje passamos da 1 hora. 1 hora. Que felicidade, né, Murilo? Que felicidade, meu gestor de marketing aqui. Obrigado para a Suzy, para a Marina Miller, a Marina sempre com a gente aí, a Sueli, enfim, pessoal, vocês todos, estamos precisando ir, né, para deixar todo mundo descansar, eu também preciso voltar para a família, e uma excelente semana para vocês, Deus abençoe vocês nessa semana e sempre, tá bom? Vamos em frente, vamos seguir e acompanhe a gente aí nos nossos conteúdos. Amanhã tem caixinha de pergunta e uma excelente semana para vocês. A live vai estar amanhã no YouTube, salva lá, tá? Aliás, eu queria pedir para vocês aí, todos, não sei se vocês já se inscreveram lá no nosso canal, eu peço esse carinho para vocês também, tá? Peço esse carinho. Não só assista, mas se inscreva lá no nosso canal, chama os amigos para assistir, compartilhe lá pelo YouTube, peça para as pessoas inscrever, para a nossa família do YouTube também crescer, tá bom? Também crescer. Um beijo para vocês, fiquem em paz, amor no coração de vocês e
Segunda-feira que vem estamos de volta, mas quinta-feira tem Maurício Responde. Ao vivo, segunda-feira que vem estamos juntos. E ó, se preparem, já vou falar uma coisinha. Segunda-feira que vem, um tema maravilhoso, hein? Fiquem atentos aí que vai surpreender vocês. E eu acho que eu já até passei do tempo de fazer essa live, tá bom? Quarta é o Alex na rádio. Beijo. Quarta-feira, Alex Lima, o professor licenciado da reprogramação. Essa quarta-feira eu vou dar uma viajada. Então na Rádio T vai estar o Alex Lima lá, professor nosso da RB, vai estar falando lá na Rádio T. Acompanhem ele lá, que o Alex sempre traz também muitos pensamentos interessantíssimos, tá bom? Raciocínios incríveis. Beijo para vocês. Fiquem em paz.